Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. É o convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que eu faço para participar, Robson? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem de texto ou pode mandar o WhatsApp para o 99827916. E aí você participa, constrói conosco o Boa Tarde Cidadão na Band Natal, ao vivo e juntamente com você. Então, construa com a gente, né? Esteja junto aqui, hashtag Tamo Junto, no nosso programa Boa Tarde Cidadão. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você manda essa sua participação. E eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da nossa grande parceira, a Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220, olha como é fácil. 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o nosso convidado de hoje, deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De segunda a sábado, eu estou aqui junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado e novo horário, às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. As notícias mais importantes da manhã ao vivo para você. Reportagens especiais e prestação de serviço. Eu convido você para o Café com Jornal Edição Brasil. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Seja bem-vindo, deputado, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson, e aos seus telespectadores. Deputado, gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador, né, esse momento que você volta a vivenciar na Câmara Federal, né? Você foi deputado federal, passou um mandato, o mandato anterior estava atuando como suplente, mas agora retoma como titular o mandato de deputado federal. Bem, Robson, primeiro nunca é demais agradecer ao povo do Rio Grande do Norte pela confiança, né, que nos dá de renovar a nossa participação no Congresso Nacional representando o Estado, né? Eu retomo a Câmara Federal com o mesmo entusiasmo, com o mesmo vigor, com a mesma energia que tive no primeiro mandato. Acho que há um grande trabalho a ser feito, tanto em relação aos temas que eu vou me debruçar, que no caso é energia e educação, como o momento que o país vive, né? Nós estamos vivendo um momento singular, em que um governo se inicia já envelhecido, né, com a legitimidade contestada pelo enorme estelionato eleitoral, né, que se estabeleceu na última eleição. O que é que o deputado considera esse é um momento realmente que vai tomar de cada um de nós assim, o máximo possível. Então a gente tem que se dedicar e se debruçar sobre esse mandato com muita responsabilidade. O que é que o deputado Rogério Marinho considera estelionato eleitoral cometido por parte da presidente Dilma e os seus?
Não, tanto eu como a população brasileira, né? Eu acho que recentemente foi publicado um Datafolha, uma pesquisa de opinião pública nacional, feita pela Folha de São Paulo, em que 77% da população brasileira considera que Dilma mentiu e que conhecia os roubos que eram praticados na Petrobras. A rejeição ao seu governo passa de 44% contra 22% ou 23% de aprovação. Quer dizer, 2/3 da população hoje pensam como eu, que houve um estelionato. E qual foi esse estelionato? Durante o processo eleitoral, a presidente disse que a economia ia bem, que não havia corrupção no seu governo, que não haveria necessidade de se fazer aumentos de tarifas de preços públicos, que não haveria necessidade de fazer arroxo fiscal. E o que nós estamos vendo é que passado... da energia e combustível, principalmente. Passado a eleição, se abateu sobre a cabeça dos brasileiros a conta do desgoverno, da incompetência e da corrupção que graça hoje no Estado brasileiro, infelizmente. Alguns setores chegam a falar a respeito da questão do impeachment. Qual é o seu pensamento a respeito? Olha, o impeachment normalmente é um processo que vem de fora para dentro do Congresso Nacional. Isso não pode ser um jogo de combinemos. Por maior que seja a representatividade daqueles que estão no Congresso como deputados e senadores, não se pode dar se fazer uma situação entre nós. Tá? Esse processo precisa ser da população brasileira. Se a população brasileira Mas ele seria votado pelo Congresso, senadores e deputados. Mas só acontecerá se houver uma mobilização da população. Mas, por exemplo, como lidar com essa questão, no mínimo do ponto de vista ético ou moral, enfim, porque parte do Congresso, pelo menos pelo que está colocado nesse escândalo do que foi o Mensalão e do que hoje é o Petrolão, amanhã não sei o que é que virá, mas parte desses parlamentares chegaram a receber, oficial ou extraoficialmente, pelo que foi colocado, pagamento dessas empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras. Então, que legitimidade teria uma parte desse Congresso para chegar e votar o impeachment, sendo eles também parte desse processo? Olha, nós vamos aguardar, Robson, agora a denúncia que será feita pelo Procurador-Geral da República. Então, nessa denúncia, os parlamentares que hoje estão no Congresso ou que já saíram, que vão ser elencados na denúncia, certamente vão enfrentar, aqueles que vão permanecer, um conselho de ética dentro da casa. Mas eu acredito que será em torno de 30, 40 parlamentares. O Congresso tem 600 parlamentares entre deputados e senadores. A legitimidade para se votar o impeachment é nos dado pela Constituição brasileira. Quando se fala em impeachment, impedimento... Aos partidos, os parlamentares que receberam diretamente, que talvez some esse número, mas também o número amplia-se na hora que doações também aconteceram para partidos políticos e a partir daí, digamos assim, de uma maneira legalizada, entre aspas, essas pessoas também acabaram recebendo dinheiro que veio de empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras. Olha, são duas situações distintas que você coloca. Respondendo a sua primeira questão, eu acho que eu comecei respondendo ela, o impeachment vai acontecer, se ele acontecer, desde que haja uma pressão popular para isso, uma mobilização. Porque não é golpe, está previsto na Constituição brasileira. Aliás, o PT utilizou enormemente a questão da bandeira do impedimento de Fernando Collor de Mello. Os caras pintados foram para a rua, eu inclusive, você provavelmente, os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, e Collor sofreu a abertura do processo de impedimento. Ele não chegou a ser concluído o processo. Ele renunciou antes e isso propiciou a assunção ao poder de Itamar Franco, porque não tinha ainda se passado 2 anos do mandato de Fernando Collor de Mello. Agora, nesse momento, né, quais são os fatos que eventualmente, legalmente, podem consubstanciar um processo de impedimento à presidente da República? Nós estamos aguardando a denúncia do Ministério Público para saber quais são as implicações que podem ligar essa denúncia diretamente à presidente da República. Então, cabe ao Congresso cumprir a lei. Há uma discussão de que o fato da presidente da República ter sido, durante todo o governo de Lula, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e este conselho foi quem convalidou as decisões que se revelaram danosas para a empresa e para o erário público, inclusive com superfaturamento, com pagamento de propinas a funcionários e a diretores, a governança das empresas em todo o mundo já tem a jurisprudência de quem é o presidente do conselho é responsável juntamente
como presidente da empresa. Então, essa é uma tese que certamente vai ser discutida no âmbito do Congresso Nacional. Agora, quando você fala da questão da legitimidade do deputado ou senadores, que eventualmente estejam, que é a segunda parte da sua pergunta, que eventualmente estejam implicados no recebimento de contribuições de campanhas oficiais ou não oficiais, que estejam caracterizadas como propina, nós vamos verificar por ocasião da denúncia feita pelo Ministério Público. Nós não podemos simplesmente julgar ou pré-julgar ultrapetite fora dos autos, né? Aqui nós estamos fazendo suposições. O que é fato, o que é real, o que é concreto, o que a gente não pode agredir como verdade, é que um diretor da empresa Petrobras, um dos principais dirigentes e mandatários da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, foi à Justiça e apresentou uma proposta de delação premiada, onde ele afirma, junto com o operador do suposto esquema, o Alberto Youssef, e um funcionário de terceiro escalão, o Pedro Barusco, e mais 10 outros delatores, são 13 delatores até agora, de que a Petrobras, a partir de 2003, passou a ter um processo institucionalizado de corrupção em função de um partido político. Se antes havia corrupção, eram de agentes públicos individualizados. Passou, a partir de 2003, a ser organizado. Então, o PT botou ordem na casa. A corrupção passou a acontecer, segundo esses delatores, com um percentual para o partido. Para o partido e também, não só o PT, mas também o próprio PMDB, do vice-presidente e presidente da Câmara e Senado, e também do PP, entre outros, que acabaram recebendo também. Uma participação aqui do nosso telespectador perguntou assim: impeachment, no caso, não seria um desrespeito com a maioria da população que elegeu a presidente? A mesma pergunta o senhor poderia fazer a quem impeachou Fernando Collor de Mello, que ganhou num segundo turno contra Lula da Silva e nem por isso deixou de ser impedido na hora em que se verificou numa CPI de Paulo César Farias que ele havia utilizado recursos não contabilizados, que foi depois o que o Delube falou, mais dentro do mensalão, para receber uma Elba, uma Fiat Elba. E hoje a gente está falando de 80 e tantos bilhões de dólares de malversação de recursos públicos e as pessoas ficam com essa comparação. Então faça meu favor, né? Temos aqui participação, deixa eu ver aqui, a pergunta, deixa eu ver aqui, Rogério, que é do loteamento Boa Esperança. Ele diz que sofre, o seu xará aqui sofre com problema de lamas e buracos por causa da falta de saneamento e drenagem também, né? São os moradores aqui do loteamento Boa Esperança, em Natal. Algum comentário, deputado Rogério Marinho, sobre isso? Mandar um abraço para Rogério e dizer que, a exemplo dele, eu também acho que a Prefeitura poderia fazer um trabalho melhor em relação à governança da cidade. Nós passamos recentemente um processo em que houve muita festa, né? E a gente tem que, inclusive, elogiar o carnaval sendo revitalizado, muito dinheiro para a contratação de bandas, de profissionais gabaritados de vários lugares do país, mas o fato é que os postos de saúde nos bairros mais afastados da cidade não têm funcionado de forma adequada, que a cidade está esburacada, que há lixo nas ruas, que a cidade está mal iluminada. E é evidente que está faltando um pouco de cuidado, ou mais cuidado, por parte do prefeito Carlos Eduardo. Então, eu me somo aí à sua preocupação e espero que o prefeito trabalhe mais e faça menos festa. Que avaliação você faz hoje, de maneira geral, em relação à administração do prefeito Carlos Eduardo? Acho que eu já fiz nessa resposta para o nosso amigo Rogério do Boa Esperança. Acho que o prefeito, ele herdou uma série de obras de mobilidade em função do Parque da Copa. Essas obras foram, inclusive, gestionadas na época de Micarla de Souza. Ele teve a capacidade de retirá-las do papel e executá-las. E agora nós estamos esperando o que é que a Prefeitura vai fazer em termos de infraestrutura de alçada desta administração. Mas o feijão com arroz das principais avenidas da cidade está bem resolvido, né? Nós vemos a cidade, as principais avenidas, bonita. Mas nós não vemos essa mesma realidade nos bairros mais afastados. Então, acho que o prefeito está precisando olhar mais aí para a região norte, para a região oeste da cidade do Natal. Deputado Rogério Marinho... Onde mora a maioria da população. E com relação ao cenário que está começando a se desenhar para o próximo ano, quando teremos eleições para a Prefeitura de Natal, nós temos provavelmente e naturalmente uma tentativa de reeleição por parte do prefeito Carlos Eduardo. Outros nomes têm surgido, né, como possíveis candidatos, o deputado mineiro, deputado Kelps Lima,
o próprio deputado Rogério Marinho, eu creio que possa ser que esteja colocando seu nome à disposição, você vai me negar ou confirmar, né? Com o professor Roberto Paulino, entre tantos outros que podem surgir. Que avaliação você faz em relação a esses nomes que estão pré-colocados? Olha, eu acho inclusive com o seu. Obrigado pela sua declaração de voto. Está pré-colocado seu nome? Se você votar em mim, eu vou avaliar com cuidado. A pergunta feita é para você. Olha, eu acho que a eleição municipal, ela vai precisar, por parte do eleitor, de um processo de avaliação dos nomes que você coloca, e outros poderão surgir, mas principalmente da avaliação desta administração. Se a população está satisfeita com a forma como o prefeito Carlos Eduardo está levando os destinos da cidade, certamente ele vai ser o favorito, né, para a sua recondução. Agora, está muito cedo, né? Nós estamos aqui no mês de fevereiro de 2015. Eu acredito que tanto o governador do estado como o prefeito de Natal precisam trabalhar, precisam mostrar serviço, e os pretensos e eventuais candidatos precisam aguardar o momento certo para se colocar à disposição da população. Nenhuma candidatura pode nem deve ser construída em gabinetes. As pessoas que querem ser candidatas precisam entender o que é a cidade, como ela se comporta, quais são as suas carências, quais são as suas necessidades e que remédios podem ser aplicados, principalmente nesse quadro de escassez. Historicamente... Agora, remédio tipo anador, que passa a dor e depois o problema continua, ou remédio efetivo? Pois é, historicamente as cidades de Natal, as capitais, têm esperado recursos federais. O governo federal está quebrado. O governo federal não está pagando a farmácia de todos, não está pagando o Pronatec, não está pagando Minha Casa Minha Vida. Os programas sociais do governo estão sem caixa. Então, se o governo não está conseguindo prover sequer o seu custeio, como é que ele vai ajudar o desenvolvimento e infraestrutura das cidades? Então, o prefeito precisa ser criativo, né? Precisa se bastar, precisa olhar para o próprio umbigo, literalmente, e buscar as soluções aqui na cidade do Natal. Então, a cidade do Natal precisa melhorar a situação do licenciamento ambiental, precisa incentivar mais o turismo. Como poderia melhorar a situação do licenciamento ambiental, na sua avaliação? O que é que você faria se fosse prefeito? Existe hoje uma espécie de inércia. Você, como um empresário que você quer edificar, você quer empreender, você quer gerar emprego e renda, você passa por uma via crucis. Eu não estou aqui com, eu diria, uma panaceia. Conclui a obra e não conclui o licenciamento. Você não consegue empreender, você não consegue empregar as pessoas. Então, a administração pública, ao invés de ser um obstáculo, deveria ser um fomento à iniciativa privada, um incentivo ao empreendedor. Nós temos aqui a possibilidade de atrairmos empresas ou grupos de empresas em função da nossa vocação natural. Natal é uma cidade bonita, boa de se morar, relativamente pequena, com um ar de maravilhosa qualidade, com uma temperatura agradabilíssima. Então, nós podemos atrair, por exemplo, empresas de tecnologia para cá. Então, o governo municipal precisa entender este processo e fazer, por exemplo, um programa de atração através de diminuição de tributos. A instituição de áreas, através daquele instrumento que o próprio plano diretor dá, da operação urbana consorciada, para que determinados bairros da cidade possam ter suas prescrições urbanísticas alteradas para a atração dessas empresas. Então, ou a gente tem criatividade, ou nós vamos ficar parados no tempo esperando, com o pires na mão, que o governo federal faça aporte de recursos num momento de escassez. Estamos conversando com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Você pode participar de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Mande a sua mensagem através do WhatsApp ou mensagem de texto para o 9982-7916. Deputado, temos aqui a participação do Luiz Rocha, do Alecrim. Vou pedir até um pouquinho de objetividade, que tem várias perguntas chegando, ver se a gente consegue responder mais, né? Como é a produção? Pedir intervalo, é? Muito bem, então vou ter que pedir um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta respondendo as perguntas dos telespectadores. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza.
de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Respondendo agora as perguntas dos telespectadores, aqui numa entrevista com o deputado Rogério Marinho, do PSDB. Luan Rocha, do Alecrim, pergunta: deputado Rogério Marinho, o senhor acredita que a democracia brasileira, os cidadãos, estão preparados para um futuro impeachment da presidente, visto que algumas instituições estão desacreditadas pela população? Olha, É o próprio caso do Congresso, Câmara e Senado, que parte recebeu propina também. Como é que vai votar o impeachment da presidente? O Congresso, nesse momento, vai ter que ter a capacidade de cortar na carne. Né? Deve, através das suas comissões de éticas, processar os deputados que, porventura, forem arrolados nessa denúncia do procurador. Participação aqui do Ariosto Costa. Ele diz: concordo com o deputado em relação ao impeachment, por muito menos Fernando Collor de Mello caiu. Aqui o comentário dele, deixa eu ver quem mais aqui com participações chegando. Deixa eu ver aqui. Às vezes as pessoas mandam mensagem e esquecem de dizer o nome ou a cidade de onde está falando. É importante mandar a cidade ou o bairro de onde está falando. Mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como justificar o pedido de FHC para não instalar a CPI da Petrobras e a recente denúncia de que o Petrolão começou em 97 por Renato Burasco e a lista de maiores valores, o terceiro maior recebedor seria José Serra, do partido PSDB, do seu partido. Além do vice Paulo Francis, perseguido no mesmo ano. Paulo Francis? Bem, primeiro eu desconheço que Fernando Henrique Cardoso tenha pedido para não se instalar a CPI da Petrobras. É só informação do cidadão. Paulo Francis, eu não conheci ele como vice. Paulo Francis foi um repórter, né, da TV Globo, inclusive, que morreu há 5 ou 6 anos atrás. E em relação à questão da denúncia feita pelo Barusco, que é um funcionário de terceiro escalão, que é um dos delatores, né? De que desde 97 ele começou a receber propina na Petrobras, que foi esse o teor da denúncia. Eu acabei de falar aqui anteriormente, se você se lembrar. Ele disse: olha, a corrupção sempre existiu. Não é um problema que o PT trouxe, não. O PT organizou a corrupção. O PT institucionalizou a corrupção. O PT transformou a corrupção num método. Se em 97 Barusco recebia propina para fazer algum contrato, ele ou algum agente público ou alguma entidade política era como indivíduos. A partir de 2003, o PT recebeu como partido. Então, todo o contrato da Petrobras, segundo Paulo Roberto, segundo o Iosef, segundo Barusco, tinha um percentual para o PT. Isso é uma desmoralização do sistema democrático. E hoje, o que o PT vem dizendo, Robson, é o seguinte: todo mundo rouba, então nós roubamos de uma maneira diferente, nós roubamos em nome da causa. Então está justificado porque nós estamos fazendo a revolução bolivariana permanente. Então, os heróis do PT hoje são quem? José Genuíno, José Disseu e Delubo, que estão encarcerados, ou estavam, porque foram condenados por formação de quadrilha e são conhecidos como heróis do povo brasileiro pelo PT. Pergunta aqui do mais telespectador: o deputado também apoia o impeachment do governador Geraldo Alckmin por estelionato eleitoral em razão da falta d'água em São Paulo, que ele disse que não haveria racionamento, além dos inúmeros casos de corrupção? É a tática do PT, de ser eu roubo, eu sou ladrão. O PT rouba, é a tática do batedor de carteira em feira. Rouba a carteira e alguém sai gritando: pega ladrão, para confundir as pessoas. É uma tática divisionista, né? O que nós estamos conversando aqui não é... Essa pergunta foi do Zósimo de Neópolis. Um abraço, amigos de Neópolis. Não é justificando um A, B ou C. Quem roubou tem que ser processado e eventualmente condenado se as provas assim apontarem, porque nós vivemos no Estado de Direito. Agora, um fato é que existem 13 delatores. 13, o número do PT, né? 13. Daqui a pouco vai ser 14, mas por enquanto são 13. Coincidentemente, 13 que é o número do PT, que dizem que o PT roubou. Aqui a última pergunta, que o tempo está chegando ao fim. Tem muita participação, não dá tempo de fazer todas as perguntas. Do Marconde, da Casa Talento. Ele diz: o senhor tem conhecimento sobre o calote que o governo federal deu na Caixa, no Minha Casa Minha Vida? Isso é verdade? Não só no Minha Casa Minha Vida, nos programas sociais como um todo.
né, no Pronatec, está aí nas páginas dos jornais, desde outubro, a presidente da República dizendo que estava fazendo a revolução com o Pronatec, está quebrando as universidades particulares. O próprio FIES, né, o ProUni, né, o Minha Casa Minha Vida, que o cidadão fala aí, enfim. O calote foi generalizado, porque o governo gastou muito para se eleger e enganar a população brasileira, represou as tarifas públicas e hoje o pau está quebrando no lombo do cidadão comum, com o aumento da gasolina, da energia, da inflação, o aumento do desemprego. Federal, enfim. Rogério Marinho, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu quero agradecer sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Quem perdeu a entrevista pode assistir e conferir no nosso site www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Obrigado, deputado Rogério Marinho. Obrigado também a você, telespectador. Mas rapidinho, você está com o nome como pré-candidato à Prefeitura de Natal? Você pulou essa pergunta. Se você votar em mim, Robson, está fechado aqui. Não, o deputado considera ou não considera a possibilidade de mais uma vez disputar Você considera ou não considera uma possibilidade de votar em mim? Presta atenção. Vai fugir, deputado, da resposta, não tem jeito. Bom final de semana para você, bom final de semana para os telespectadores e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Boa Tarde, Cidadão, ao vivo e com a sua participação.